Olá, estudante! Tudo bom? Eu sou a Liz, taroteca Marilu, estudando tarô de Osho. 9 de fogo, exaustão. Nosso 9 de paus no tarô de White. E aqui no Osho, como sempre, vai trazer um conceito. Nossa, essa carta aqui vai trazer um conceito totalmente novo e muito interessante. Nosso 9 de paus de White, só para conceituar, né, para nos situarmos na posição que estamos no tarô de Rider-Waite, que fala de resiliência, persistência, né, alguém que defende ali já tudo aquilo que conquistou, não tá fácil, tá esgotado, tá cansado, tá ferido já, mas tem grandes coisas, conquistas que ele ainda precisa defender e ainda tem coisas pela frente, porque estamos falando de um 9. E ele vai ainda para a última luta, né? Mas ele precisa, na verdade, agora dar uma pausa e se recuperar um pouco, porque é uma pessoa que está ferida. Então, é uma carta que já fala, né, da exaustão, do cansaço, das lutas, das conquistas e também de ter que estar mantendo tudo aquilo que conquistou. Isso é muito geral, eu vou passando rápido aqui, porque se eu ficar aqui, você já sabe, né? Então, conectando com a nossa linda carta número 9 de fogo, porque linda, né? Você olha ali, essa carta não é bonita? É que elas são tão intuitivas, foi um trabalho tão bem feito aqui, esse trabalho, essa mulher, essa pessoa que ilustrou, foi levado 4 anos para concluir essas ilustrações de tamanho, trabalho de meditação em cada carta. Então, não foi uma pessoa que sentou e fez um desenho que tem a ver com exaustão, não. Tem muita filosofia em cada uma delas. Cada uma delas é uma meditação, na verdade. Então, é até perigoso começar a conectar com elas em vídeo, assim, porque eu vou, né? Eu conecto e vou, e os conceitos começam a vir. E fica difícil fazer um vídeo mais sintetizado, mais curto, né? Não se trata só de vídeo longo e curto, mas do quanto eu consigo te passar. Não me importa o canal, eu não ligo para tempo. Então, mas o que eu ligo aqui é o quanto eu consigo transferir para você. Então, eu vou tentar ir direto, só dizendo aqui que é uma carta muito meditativa, tá? Que se você, e pedindo também, para você olhar para ela, seja na telinha minha ou com a sua carta em mãos, olha para ela e comece a conversar, escute o conceito que eu vou trazer e comece a falar com ela sobre isso, que ela vai te falar muita coisa. Porque não se trata aqui só de uma pessoa cansada de tanto levar a vida, de tanto trabalhar, ou né, de uma pessoa viciada em trabalho, como até traz. Essa carta não é só sobre isso. Porque, claro, a gente vê uma pessoa exausta, que não se sabe até onde que vai aguentar, mantendo em funcionamento uma máquina feita de várias peças que talvez uma não tenha a ver com a outra. Então, só de analisar a carta eu já ficaria muito tempo. Então, entenda, é difícil não viajar nela. Mas eu vou tentar, tá? Então, aqui, trata-se, primeiro, lógico, uma pessoa muito cansada de trabalhar, é necessário que essa pessoa faça uma pausa urgente, porque senão, quando ela estourar, a casa vai cair, toda a estrutura, ela tá tão preocupada em manter, né? Toda a estrutura, mas ela, se continuar dessa forma, claro que ela não vai aguentar e a estrutura vem abaixo. Então, isso é um conceito muito grande. Por exemplo, uma pessoa que... Aqui trata-se de conceitos conscienciais, tá? Só para saber. Tudo bem, como eu falei, de novo, pode ser uma pessoa só cansada, pode. Mas como é um tarô meditativo de autoconhecimento, é uma coisa muito consciencial aqui. São aqueles conceitos quando vivemos através da consciência, isso é uma parte de filosofia zen, viver através da consciência. O que é isso? É viver através daqueles conceitos que nós acreditamos, que nós colocamos para nós mesmos, que aquilo nos define. A maneira como nos definimos não é a maneira com que somos por baixo dos nossos conceitos. Entende? A síntese é isso. Pensamos demais e somos, a gente dizendo, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo. Por exemplo, pessoas do trabalho, eu sou tal coisa.
acaba se definindo por aquilo que faz. Coloca em si um rótulo, colocamos em nós, mas será que somos aquilo mesmo? Será que o nosso trabalho, será que o dia que a gente se aposentar e o trabalho não tiver mais de um dia, porque quem se aposenta é assim, de um dia para o outro ele não tem mais aquele trabalho. E o que ele vai fazer com a maneira com que ele se definiu, né? Então, poderíamos discorrer também, mas o que eu estou falando aqui é que essa carta fala que chega um ponto que carregar o tempo todo aquilo que nos protege. O que nos protege? As definições que temos de nós mesmos, nossos conceitos de certo ou errado. Eu acho que isso é certo, então eu estou protegida através desse conceito. Eu acho que aquilo lá não é legal, não é errado, então eu sou aquilo, eu me defino através daquilo. Então isso chega uma hora que nós... imagine que cada conceito que temos de nós mesmos, cada coisa que você faz, ou que seu consulente faz, se define, seja um adesivo colado no corpo, tá? Eu acho que isso, um adesivo. Eu acho que aquilo é errado, outro adesivo. Eu penso assim, eu sou isso, cada um é um adesivo. Chega uma hora que nós estamos protegidos, como esse homem, atrás de todos esses preconceitos, esses conceitos, que são essas definições, essas crendices que nós colocamos sobre nós. Ficamos como ele, protegidos, mas tendo que manter tudo isso funcionando, que dá trabalho. Criamos uma casca para viver em sociedade e isso dá trabalho até um ponto que manter tudo isso faz com que não conseguimos mais que isso trabalhe a nosso favor, e sim nós passamos a trabalhar através das coisas. As coisas e os conceitos não servem mais a nós servimos a eles. Então, trata-se aqui, ele vai falar no livro, uma parte assim, quer ver, ó? Que a vida não é um negócio para ser administrado, é um mistério a ser vivido. Quando ele coloca essas palavras aqui, mistério, ó, daí tem a sequência. Já é tempo de rasgar o cartão de ponto, escapar da fábrica e fazer uma pequena viagem pelo desconhecido. O seu trabalho poderá fluir mais suavemente a partir de um estado relaxado da mente. Então, quando ele fala o que eu disse aqui, ó, é tempo de rasgar o cartão ponto, escapar da fábrica e fazer uma pequena viagem pelo desconhecido, quer dizer o quê? Que aquele homem ali, ele nem se conhece mais. Ele não sabe mais quem ele é por trás disso tudo. Se ele não tiver mais essa máquina, quem é ele? O que ele faz? Se aposentou. Ele não é mais o trabalho, a gente se define muito pelo trabalho da gente. Se aposenta, o que eu sou? Vem crise consciencial, tá? Na verdade, isso leva, como olhando para a cara dele, você vê que uma hora ele estoura, a gente sabe que o estouro é uma crise consciencial. E isso é terrível, isso leva pessoas a extremos mesmo. Então, é disso que está falando aqui. Está falando uma coisa muito mais profunda do que simplesmente estar cansado. Aí ele fala que, eu vou destacar de novo essas palavras que eu falei, a vida é um mistério a ser vivido, veja bem essa palavra mistério, e ele diz que é para largar tudo e fazer uma viagem pelo desconhecido. Então, essas palavras mistério e desconhecido, quer dizer o quê? Que a gente acaba não sabendo mais quem a gente é, e talvez a gente nunca tenha sabido, porque lá na infância a gente começa a ter que já criar coisas, se identificar com determinados grupos, e vem toda aquela coisa de ser quem é, depois o trabalho que a gente vai escolher, a faculdade que a gente vai fazer, a gente vai criando essas coisas para se definir. Então, talvez a gente nem conheça mais. Então, ele convida a resolver isso, porque o Osho traz isso, ele traz uma solução para cada problema, ele aponta o problema e traz uma solução através de uma reflexão, ele traz a reflexão correta para se livrar daquele problema. Então, largar um pouco isso e olhar para si mesmo, talvez a gente vai ver o que? Um mistério, viver mistérios, coisas que a gente não viveu ainda e conhecer coisas que a gente não conhece ainda, ou seja, nós mesmos. Tá bom? Isso é a síntese. O conceito ele é muito forte e muito amplo também, mas eu queria passar isso. A diferença aqui é entre viver através daquilo que nós achamos e entre viver aquilo que somos.
No Zen, se você quiser aprofundar, é viver com consciência ou viver através da consciência. E ele fala assim, né, no livro o texto traz, que o homem que vive através da consciência, quer dizer, através daquele vidro embaçado que são os nossos conceitos, ele é pesado. E aquele que vive com a consciência de si mesmo, né, sabendo quem se é mais leve. E até uma dica para identificar a pessoa que é mais perto, porque acho que ninguém é totalmente, ninguém é totalmente livre, ninguém consegue se libertar totalmente. Talvez em alguns momentos, né, que a pessoa vai procurar mesmo se desligar. Mas se percebe quando a pessoa está mais perto da sua consciência, ele traz no texto, quando faz uma pergunta para essa pessoa e a pessoa reage, sabe? Você faz a pergunta, falando não sei o que, já reage dizendo o que é, o que acha, o que não acha. É uma reação. Agora, fazer uma pergunta, a pessoa entender a pergunta e responde a pergunta, a pessoa está num momento mais consciência aberta. Então, é nesses momentos que é mais fácil conversar com a pessoa também. Outra coisa, nós temos momentos de consciência mais aberta e momentos de consciência mais fechada. E a ideia é que isso não nos leve a um cansaço. Então, ele pede muito para relaxar a mente, tá? Porque a vida é um mistério a ser vivido. Observar mais a vida, né? Não deixar os pensamentos, não ser escravo e não tentar controlar. Ao invés de fazer a reflexão zen, eu vou trazer um conto para ilustrar isso de ser escravo de pensamentos e uma ideia para aprender a controlar um pouquinho quando os pensamentos estão tantos que estamos até cansados. Então, vamos ver, o conto é o Mantra e o Macaco. Um homem estava muito perturbado por seus pensamentos e procurou um mestre zen. Ele implorou: mestre, minha mente não para. Por favor, me dê um mantra ou uma frase mágica de preferência que me traga paz imediata. O mestre, percebendo que o homem queria uma solução rápida, sem entender como a mente funciona de verdade, sussurrou em seu ouvido: olha, eu vou te dar um mantra secreto. Repita-o com fé e você terá paz. Mas há uma condição. Enquanto você recita o mantra, nunca, jamais, de jeito nenhum, pense em macacos. Aí o homem achou na hora muito fácil, eu nunca penso em macacos. E foi embora. Porém, assim que ele sentou para começar, a primeira coisa que apareceu em sua mente foi o rosto de um macaco. Ele tentou expulsar o pensamento, porque o mestre disse que não era para pensar em macaco, né? Mas então surgiram 2, 3, 10 macacos. No final da hora, ele estava vendo macacos por todos os lados. Macacos pulando, gritando e fazendo caretas. Quanto mais ele lutava para não pensar, mais forte o pensamento se tornava. No dia seguinte, ele voltou ao mestre desesperado. Mestre, seu mantra me arruinou. Agora minha cabeça está cheia de macacos. O mestre sorriu e disse calmamente: não lute contra os macacos. Apenas sente e observe-os. Eles só têm poder porque você está tentando controlá-los. Legal, né? Deixe seus comentários, deixe o like, eu esqueço de pedir. Até a próxima!